Olá, hoje a gente vai conversar sobre um material, olha, que faz pensar bastante. São trechos do livro O Veredito, a jornada pela fé que custa tudo e pela indiferença que custa a alma. O autor é José Weider Pequeiroz. E a nossa ideia aqui é explorar a mensagem principal do livro, sabe? Entender um pouco quem escreveu e, talvez o mais forte, investigar a base real que o próprio livro indica existir por trás das histórias. Histórias bem intensas, aliás. Vamos usar só os trechos do livro mesmo para isso. Então, o plano é tentar desenrolar esse fio da meada, conectar as narrativas, que são ficção, né, com os fatos do mundo real que inspiraram o autor, pelo menos segundo ele mesmo. Ok, vamos lá. Vamos abrir essa caixa. Primeiro, o autor. Quem é José Weider Pequeiroz? Na dedicatória, ele se apresenta como presidente da UMADEG, que é a União de Mocidade da Assembleia de Deus, lá em Guarapari, e também pastor de jovens. Ele dedica o livro justamente para essa mocidade. Isso já dá uma pista forte do público e do tom pastoral, né? Sem dúvida. E essa dedicatória, ela não é só formalidade, não. Mostra o público-alvo ali na cara e um propósito bem claro, assim, de inspirar, de desafiar esse pessoal. A linguagem que ele usa, tipo catalisador, continue em chamas, sugere uma vontade de mobilizar mesmo, né? De aprofundar o compromisso com a fé. E essa intensidade toda, ela já aparece logo de cara no prólogo. É narrado por um personagem, o pastor Davi, e é uma abertura, assim, bem visceral. Ele conta umas experiências missionárias muito fortes, usando o cheiro para contrastar, sabe? Ah, sim, a parte dos cheiros é marcante. Muito. Ele fala do cheiro de pele humana queimada por ácido, isso na Nicarágua, de um pastor que ele visitou, e da humilhação do Rajesh lá em Bangladesh, que foi forçado a comer esterco. E aí ele coloca esses cheiros que ele liga ao medo, ao sofrimento, ao tal preço do evangelho, lado a lado com os cheiros da nova igreja dele em São Paulo. Café gourmet, carpete novo. O ar-condicionado potente é um contraste sensorial brutal mesmo. Exato. Que ele usa para já jogar o tema na mesa. É fascinante, né? Como ele usa os sentidos, o olfato principalmente, para criar essa divisão logo de cara. O prólogo é quase a espinha dorsal do livro, assim. Ali ele já lança a ideia que vai percorrer tudo. Existem duas igrejas, digamos assim. Duas realidades, né? Isso. Uma que sofre, que paga um preço altíssimo pela fé, e a outra que vive meio anestesiada pelo conforto, pela liberdade. E é aí que ele introduz o termo Joões. Ah, os Joões. Ele usa esse nome para descrever os jovens da igreja dele em São Paulo, que ele vê como muito confortáveis, anestesiados, como ele diz. Herdeiros de uma fé pela qual nunca precisaram lutar de verdade, sabe? Esse conceito do João vira a chave para o contraste do livro. E partindo daí, o livro vai tecendo essa tensão com as histórias de personagens de mundos muito diferentes, né? Vamos dar uma olhada em alguns. Tem a Erin, estudante de engenharia inteira no Irã. Uhum. Ela vive a fé cristã escondida, sempre com medo de ser descoberta. Tem cenas dela escondendo o cartão de memória com pregação, lembrando de conversas sobre seu sal da terra, sobre o risco que corre. O clima de perigo é palpável, assim. Essa descrição da vida clandestina no Irã é um dos pilares ali, né? A tensão constante. Sim. Aí, saindo do Irã, a gente vai para Bangladesh com o professor Rajesh. Outra realidade, mas desafios também brutais. Ele sofre uma pressão enorme da comunidade por não querer dar dinheiro para a reforma de um templo hindu. Para ele, isso ia contra a fé cristã dele. E a cena mais forte ali... A do esterco. Ele sendo forçado publicamente a comer esterco de vaca. Uma humilhação extrema naquele contexto. É uma tática de coerção muito específica, né? E chocante. O livro não ameniza essa parte. Não mesmo. E tem também o pastor Miguel, da Nicarágua, aquele que o pastor Davi menciona no prólogo. O livro conta a história dele, atacado com ácido, ficou cego, e o motivo seria a recusa dele em parar os cultos, desafiando grupos paramilitares lá. A violência contra líderes religiosos como pano de fundo. Violência ligada ao governo, né? Isso. E para fazer o contraste direto que o prólogo prometeu, aí vem o João, de São Paulo. Ele é a cara dessa fé que o livro chama de confortável, apática.
As preocupações dele são outras. Jogo online, status, conforto. Totalmente diferente. E ele fica irritado com essa intensidade toda da fé que exige sacrifício. Tem uma hora que ele debocha de uma vigília de oração e logo depois gasta uma grana no ingresso VIP para um festival de música eletrônica, o Ultra Brasil. E o timing é cruel, né? Exato. Bem na hora que surge uma chance de ajudar financeiramente a própria Arin, que está correndo perigo lá no Irão. É um contraste feito para chocar mesmo. O conforto e o entretenimento de um lado, a luta pela sobrevivência do outro. E tudo dentro dessa ideia de uma comunidade de fé global que o livro tenta mostrar. Tem também um amigo do João, o Léo, ele parece ficar meio em cima do muro, sabe? Incomodado com a apatia dele e do amigo, mas vai na onda do grupo, né? Acaba cedendo à pressão social, o desejo de pertencer. Ele até faz umas críticas, mas não muda a atitude. E aí a gente chega num ponto-chave que o próprio autor faz questão de frisar. Para ninguém achar que essas histórias da Adrien, do Rajeges, do Miguel são só drama inventado. Lá nos agradecimentos, ele cita diretamente a agência Portas Abertas. Aquela organização que documenta a perseguição a cristãos? Essa mesma. Ele diz que o trabalho deles foi a inspiração factual para esses 3 personagens. Chega a falar que o livro é apenas um eco do grito corajoso que a Portas Abertas dá ao mundo. Isso é importante. Ele não está só contando uma história. Está dizendo que tem base em fatos. Mas como o livro explica essa mistura de fato e ficção? Ele explica isso numa parte chamada O Rosto de Arin, Perfis da Vida Real. Ali, ele usa um termo que ele chama de ficção de facção. A ideia é, as histórias são dramatizadas, claro, com diálogos, detalhes inventados, mas a estrutura, o esqueleto, digamos assim, é baseada em fatos e situações reais documentadas. O objetivo não é ser um relatório jornalístico, mas uma dramatização que capture a essência dessas experiências. Entendi. Então ele usa essa seção para mostrar que as histórias que ele contou são plausíveis, baseadas na realidade. Exatamente. E ele faz isso citando informações que ele atribui a Portas Abertas e outras fontes sobre como as coisas são nesses países. Para o caso da Arin, no Irã, o texto confirma que a conversão do Islã para o cristianismo é ilegal, que isso leva ao isolamento social, fala da prisão de Evin para líderes de igrejas domésticas e como o regime vê esses grupos como ameaça. A história da Arin, segundo o livro, reflete isso. E para o Rajesh, em Bangladesh? No caso de Bangladesh, o texto foca na perseguição que vem da comunidade local, às vezes mais do que do governo. Confirma que não contribuir para festivais religiosos da maioria, como o hinduísmo lá, é visto como uma ofensa social grave. E aí tem aquele detalhe importante. O do esterco? Sim, o livro afirma que essa tática de forçar alguém a comer esterco é uma forma de humilhação real que a Portas Abertas documentou, usada contra minorias para purificar ou profanar simbolicamente. Poxa, é chocante pensar nisso como algo real documentado. E o pastor Miguel na Nicarágua? Para Nicarágua, o livro reforça a ideia de que o regime via e ainda vê, partes da igreja como oposição política, e por isso ataca pastores que não seguem a linha do governo. E nessa sessão, o Rosto de Arin tem uma informação bem pesada. Qual? Cita um relato da Portas Abertas de 2024. Um líder cristão atacado com ácido, parecido com o Miguel, mas que na vida real não sobreviveu. O livro mesmo diz que a ficção, ao deixar o Miguel sobreviver, cego, na verdade, suavizou a realidade documentada. Nossa, isso é muito forte. Quer dizer que a ficção, mesmo sendo dura, ainda pode ser mais leve que a realidade que a inspirou, segundo o próprio autor. Isso faz a gente parar para pensar mesmo. Com certeza. E se a gente junta isso com o quadro geral que o livro pinta, fica claro que a intenção não é só emocionar. É usar essas histórias com essa base real para fazer a gente pensar criticamente sobre o outro lado. A fé é vivida no conforto, na liberdade. E o livro não para só em mostrar o contraste, né? Tem uma parte grande, a Fábrica de Joões, o Evangelho da Conveniência, que tenta analisar por que personagens como o João, esse jovem apático de São Paulo, surgem nesse ambiente de fé mais confortável. Quais são os argumentos que ele usa ali? Basicamente, o autor diz que essa apatia do João não é só um problema moral dele, individual.
Ele sugere que pode ser um resultado quase esperado de certas tendências culturais e até teológicas em alguns meios cristãos, principalmente onde tem liberdade religiosa e prosperidade. Ele aponta alguns ingredientes dessa fábrica. E quais seriam? Um é o que ele chama de igreja show. A ideia é que em alguns lugares a experiência religiosa virou meio que um produto, focada em entretenimento, emoção, qualidade, mas sem muita ênfase no custo, no sacrifício, no chamado para uma vida radicalmente diferente. O foco vira agradar o cliente e não formar discípulos dispostos a pagar um preço. Isso liga direto com a escolha do João pelo show em vez de ajudar a Joarim, né? Faz sentido a conexão. A busca pela experiência boa e imediata passando por cima do sacrifício? Que mais ele aponta? Outro ponto é a teologia terapêutica. A crítica é uma fé onde Deus é apresentado mais como um jeito de alcançar a felicidade pessoal, o bem-estar. O sofrimento vira algo a ser evitado a todo custo, sem espaço para a ideia de sofrer pela fé ou de dificuldade como parte do crescimento. Deus vira quase um coach para a gente realizar nossos sonhos. Do Miguel. Exatamente. E o terceiro elemento dessa análise é a anestesia da liberdade. O argumento é que a liberdade religiosa e de expressão, que é ótima, claro, quando não vem junto com um senso de responsabilidade, de missão, ou sem a consciência do preço que outros pagam pela mesma fé, pode levar a uma atrofia espiritual. Sabe, a liberdade sem um porquê maior gera acomodação, indiferença. A fé vira só mais uma opção na prateleira. Então a análise do autor sugere que a apatia do João não é só um desvio pessoal, mas pode ser resultado de um sistema a fábrica de Joões, que é alimentado por essas coisas. Fé como show, teologia do bem-estar e liberdade sem missão. Essa é a tese central dessa parte do livro. Ele coloca o João não como uma exceção ruim, mas como um produto quase lógico desse ambiente que ele descreve. É uma crítica cultural e teológica forte, vinda de alguém de dentro desse meio evangélico. E o livro só diagnostica o problema e mostra as histórias, ou ele dá alguma dica de como sair dessa fábrica de Joões? Ele tenta dar um caminho sim, tem o apêndice chamado O Antídoto para João, que é para ser meio prático. Para quem lê e talvez se veja um pouco no João ou no Léo, sabe? Ele sugere ações concretas. Que tipo de ações? São basicamente 3 coisas. Primeiro, oração, mas não genérica. Ele fala de oração específica, informada. Cita de novo a Portas Abertas como fonte para saber nomes, rostos, situações reais de quem é perseguido, para a oração virar algo pessoal engajado. Entendi. Segundo, doação sacrificial, contrastando direto com o gasto do João no ingresso do show e a necessidade da Arim. A ideia é que o jeito que a gente usa o dinheiro mostra nossas prioridades e pode ser um jeito de lutar contra a apatia. E terceiro, usar a voz. Falar. Quebrar o silêncio sobre a igreja perseguida. Usar a nossa liberdade de expressão não só para nós, mas para defender quem não pode falar. Então, o livro meio que fecha um ciclo. Mostra o choque, analisa as causas da indiferença e propõe ações para combatê-la. Parece ser, no fundo, um chamado para acordar e agir, né? Sim, essa parece ser a jornada que o autor quer que o leitor faça, do choque inicial no prólogo, passando pela empatia ou falta dela com as histórias, pela análise crítica da cultura de fé confortável até um chamado para uma resposta prática. Ok, então vamos só recapitular os pontos principais que a gente tirou dessa conversa sobre os trechos de O Veredito. A obra do José Weider Pequeiroz gira em torno desse confronto forte entre duas realidades da fé. Uma de perseguição extrema, onde crer custa tudo mesmo, e outra marcada pela indiferença que, segundo ele, pode nascer no conforto e na liberdade sem limites. E as histórias da Arim no Irã, do Rajesh em Bangladesh e do Pastor Miguel na Nicarágua, mesmo sendo ficção de facção, são ligadas pelo autor a fatos reais documentados por ONGs como a Portas Abertas. O livro insiste nessa base factual para ter credibilidade e impacto. E o personagem João, o jovem de São Paulo, é o grande contraponto, representando a apatia que o autor critica. O livro argumenta que essa apatia não é só uma falha individual, mas pode ser fruto da tal fábrica de Joões,
Um sistema de fé que, na visão do autor, pode surgir em contextos de liberdade e acabar focado demais no consumo, na terapia pessoal, no conforto, esquecendo o custo, o sacrifício e a missão global. Exato. O livro, no fundo, desafia essa fábrica ao colocar o produto dela, o João, cara a cara com as histórias de quem vive a fé de forma radicalmente diferente. É um espelho bem incômodo que ele põe na frente de um certo tipo de cristianismo hoje em dia. Essa nossa exploração das fontes deixa a gente, então, como uma provocação para pensar, que ecoa um pouco aquela citação do C.S. Lewis que está na epígrafe do livro. O cristianismo, se for falso, não tem nenhuma importância, e se for verdadeiro, tem infinita importância. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. Diante dessas realidades tão diferentes que o livro mostra, fica a pergunta no ar. Se a fé diz ter essa importância infinita quando é verdadeira, qual o espaço real, medido, em escolhas, em prioridades, em ações que ela ocupa no nosso dia a dia, principalmente quando a liberdade permite tratar ela como algo só secundário, conveniente ou até, quem sabe, irrelevante?